Vamos então a esta segunda-feira, onde falamos de saúde e bem-estar aqui no programa Consultório. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar desse lado e convido-o a partilhar todas as suas questões, os seus testemunhos também, até bem perto das 5, porque temos aqui conversas esclarecedoras com temas atuais, relevantes, importantes para a nossa saúde e bem-estar, graças, claro, aos nossos profissionais de saúde. Hoje tenho a oportunidade de esclarecer essas mesmas dúvidas relacionadas com dermatologia, mas também oftalmologia, e a partir deste momento já sabe que pode marcar o nosso número de telefone 22-508-3297 para participar aqui em direto. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou o número do WhatsApp 963-143-663. Começamos precisamente com dermatologia. Vamos assinalar o Dia Europeu do Melanoma com a nossa convidada, a médica dermatologista, a doutora Marta Ribeiro Teixeira. Muito obrigada, Sra. Doutora, por juntar-se a nós. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite e obrigada por assinalarmos um dia tão importante como o de hoje. O melanoma é um tumor maligno da pele, é um tumor bastante frequente, cuja incidência, ou seja, o número de casos tem vindo a aumentar drasticamente. Nós temos vindo a assistir a aumentos na ordem dos 40% do número de diagnósticos de melanoma e espera-se que esta incidência continue a aumentar nos próximos anos. É para nós muito preocupante porque o melanoma é um dos tumores de pele que mais contribui para a mortalidade, ou seja, pelo número de casos de morte por cancro de pele. Aliás, o melanoma é responsável por cerca de 70% das mortes por cancro de pele. E custa-nos muito este número, e a mim custa muito falar sobre estes números, porque é talvez dos tumores que nós mais conseguimos prevenir. E nós conseguimos prevenir o melanoma com medidas muito simples. E nós vamos hoje então falar sobre elas para assinalarmos o Dia Europeu do Melanoma. Claro, para partilhar essa literacia em saúde, porque Exatamente. de facto os números são urgentes e mostram esta urgência em falarmos deste tema e alertarmos a população. O sol, nós sabemos, é fundamental, tem que ser usado com peso e medida. Sim, o sol é algo que tem seguramente um contributo muito positivo para a nossa saúde. Nós sabemos perfeitamente que através do sol a nossa pele vai ajudar na produção de vitamina D, que é uma hormona, é mais que uma vitamina, é uma hormona essencial para o nosso organismo, e a falta de vitamina D está associada a diversas patologias e ao aumento de risco de diversas patologias. Além de a exposição ao sol contribuir para a síntese desta hormona vitamina D, que é essencial à nossa saúde, nós sabemos também muito bem que o sol é responsável por libertar no nosso corpo também hormonas como a dopamina e a serotonina, muito associadas à sensação de bem-estar e de felicidade. Todos nós nos sentimos seguramente mais felizes no verão do que nos meses de inverno, em que temos menos exposição solar. Contudo, como em tudo na vida, tudo tem que ser feito com conta, peso e medida, e com o sol é exatamente a mesma coisa. Nós sabemos que o sol, ou seja, a radiação ultravioleta emitida pelo sol, é responsável por cerca de 90% dos casos de cancro de pele. E estamos aqui hoje a falar e a assinalar o Dia do Melanoma, que é então um tumor de pele maligno. E nós sabemos que o sol, ou seja, a exposição ao sol, aumenta o risco de cancro de pele de duas formas. Uma delas é aquela exposição cumulativa, ou seja, o número de horas de sol que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida. Portanto, o somatório, o somar é como um copo que se vai enchendo e que a certa altura vai transbordar. Mas não é só essa exposição cumulativa. No caso do melanoma também, e aqui sobretudo no melanoma, falar da exposição que é abrupta, aguda, ou seja, quer aquelas idas à praia, aquelas idas à esplanada, a prática de desporto no ar livre, o uso de solários, que têm radiação ultravioleta, essas exposições, nós dizemos intermitentes, mas agudas, intensas, aumentam bastante e contribuem muito para o aumento do risco de melanoma. Esta exposição solar é particularmente perigosa em idade pediátrica, ou seja, em idade pediátrica, este risco aumenta porque a nossa pele em crianças ainda não é madura, ou seja, a pele nas crianças não tem a capacidade de se defender contra este dano que a radiação ultravioleta causa na pele. E nós sabemos que, por exemplo, um escaldão em idade pediátrica duplica o risco de cancro de pele. Nós sabemos que, por exemplo, um escaldão em adulto também aumenta automaticamente o risco de cancro de pele. Aliás, há um dado muito importante que é
Se nós tivermos ao longo da nossa vida 5 ou mais escaldões, nós vamos ter o dobro do risco de cancro de pele. E eu pergunto lá em casa quem é que já teve ou quem é que nunca teve 5 escaldões na vida. E há uma certa romantização da exposição ao sol e nós precisamos, de facto, de começar a ter mais cuidado com esta exposição ao sol para proteger a nossa pele, não só para diminuirmos o risco de cancro de pele, mas também para nós mantermos a nossa pele mais jovem e mais bonita durante mais tempo, porque também há aqui a questão do envelhecimento acelerado da pele. A exposição à radiação ultravioleta desprotegida é responsável por cerca de 80% dos sinais visíveis de envelhecimento, diga-se rugas, flacidez, manchas. Mas voltando então aqui àquilo que nos preocupa hoje, que é de facto o aumento do risco de cancro de pele, a exposição ao sol deve ser sempre com proteção, ou seja, nós devemos sempre privilegiar expor-nos ao sol nas horas de menor calor, que é quando a radiação ultravioleta é menos intensa e, portanto, evitar ao máximo aquelas exposições nas horas de maior calor. E nós devemos proteger a nossa pele de diferentes formas. Uma forma, e é algo que nós dermatologistas gostamos muito de falar, que é através do uso correto do protetor solar, e a outra é também com medidas de fotoproteção simples, como, por exemplo, o uso de roupas, chapéu, de óculos de sol e, por exemplo, quando estamos na praia, também procurar a sombra, não é? Já agora, qual é o uso correto do protetor solar? O uso correto do protetor solar começa logo na compra do protetor solar. Nós devemos comprar um protetor solar com fator de proteção. Nós vemos muitas vezes SPF ou FPS, que é o índice de proteção solar, que nos indica o quanto é que aquele protetor solar nos vai proteger. Nós vamos começar por um protetor solar que tenha um fator de proteção 30 ou superior, e idealmente 50 mais. Acho que não devemos poupar na proteção. E depois devemos colocá-lo diariamente, sobretudo as pessoas associam muito o uso do protetor solar à praia, vamos já começar por dizer que isso é errado, nós devemos usar todos os dias. Mesmo no dia a dia, antes de ir trabalhar, antes de ir para um evento, exatamente, nas áreas que estão expostas ao sol, naturalmente, e ele idealmente deve ser aplicado de 2 em 2 horas, e quando estamos a falar de férias em que vamos à água, do mar, da piscina, deve ser reaplicado também após a ida à água ou também após uma transpiração intensa, como é o caso da prática de desporto ao ar livre. E ele deve ser aplicado na quantidade certa, e os estudos mostram que a grande maioria das pessoas coloca só 25% da quantidade certa de protetor solar. E como é que nós podemos saber qual é a quantidade certa? Eu gostei muito já da referência que fez, muito bem. A quantidade certa em termos laboratoriais é de 2 miligramas por centímetro quadrado de pele, que é assim uma coisa muito abstrata. Em termos práticos, nós gostamos muito de usar a regra dos dedos, dos 2 ou dos 3 dedos, e eu vou mostrar lá em casa. A quantidade certa de protetor solar para cara e pescoço são 3 dedos. Portanto, nós pegamos o nosso protetor solar, nós vamos aplicar 3 dedos, 3 fios nos nossos 3 dedos de protetor solar, e esta quantidade certa para depois aplicar na cara e espalhar na cara, no pescoço e nas orelhas. Assim parece bem mais simples. É bem mais simples e é uma regra simples que nós podemos até ensinar às crianças lá em casa, e é importante ensinar às crianças desde muito cedo as boas práticas da proteção ao sol, porque, como eu disse, é importante que nós protejamos as nossas crianças logo desde muito cedo. Aliás, é um dos principais investimentos na saúde das crianças, é ensiná-las e protegê-las a protegerem-se do sol. Na praia, mas também no recreio da escola, por exemplo, colocar o protetor solar na mochila das crianças e ensiná-las como aplicar o protetor solar. Eu acho que nós fazemos um grande investimento hoje em dia naquilo que é a educação das nossas crianças, colocamos-las nas melhores escolas, colocamos-las nas melhores atividades extracurriculares, levamos-las aos médicos, fazemos todos os programas de rastreio e depois falhamos numa coisa tão básica como protegê-las do sol para diminuir este risco de cancro de pele. E tínhamos, de facto, de falar destas estratégias, porque estamos a assinalar este Dia Europeu do Melanoma, e esta é a melhor forma de prevenção, e está, de facto, nas nossas mãos, prevenir o aparecimento de um cancro de pele, um tipo tão agressivo. Por que é que isso acontece, Sra. Doutora? O melanoma pode ser um tumor muito agressivo e ainda é, sobretudo se for diagnosticado tardiamente, mas a verdade é que o prognóstico do melanoma, se for diagnosticado numa fase inicial, é um prognóstico até bom, com uma sobrevida até superior a 98% dos casos. O grande problema está quando o melanoma
numa fase mais tardia, começa a crescer de forma vertical. Nós temos inicialmente em muitos melanomas um crescimento horizontal na pele. O problema é quando ele começa a crescer verticalmente e começa a invadir estruturas como os vasos linfáticos e sanguíneos e começa a metastizar e a espalhar pelo corpo. E durante muito tempo, infelizmente, o tratamento do melanoma avançado estava reduzido, por exemplo, a radioterapia e a quimioterapia, que era ineficaz na grande maioria dos casos. Felizmente, nos últimos anos, o tratamento do melanoma avançado foi revolucionado pela introdução da imunoterapia, que é um tratamento que, sim, veio, de facto, melhorar muito o prognóstico destes pacientes com melanoma avançado. Mas a resposta à sua pergunta é um tumor agressivo porque rapidamente cresce verticalmente e pode espalhar para outros órgãos. E pode passar despercebido, não é? Nós temos, de facto, que saber as regras, estarmos atentos, mas pode mesmo passar despercebido, apesar de tanta consciencialização e de se falar tanto deste tema, os números ainda são muito elevados. Sim, passa despercebido porque o melanoma pode estar numa zona do corpo que nós não vemos, portanto, pode estar escondido. Pode estar escondido no couro cabeludo, pode estar escondido debaixo do pé, pode estar escondido nas costas. Às vezes é um sinal que parece normal e nós no nosso dia-a-dia passa-nos despercebido que aquele sinal é novo ou que mudou. E também há uma grande negligência, muitas das pessoas não sabem que devem ir regularmente ao dermatologista e portanto, fazer o rastreio do cancro de pele no dermatologista e também fazer em casa o autorrastreio dos seus sinais. E existem regras simples e eu gostava que mostrar-vos então uma imagem aqui para todos vermos, para juntos aplicarmos as regras A, B, C, D, E dos sinais, para que juntos possamos fazer esse exercício para depois em casa podermos pôr em prática. E agora sim vamos ter aqui uma verdadeira aula de literacia para a saúde, não é? Vamos prevenir o aparecimento... Portanto, aqui vamos recorrer a esta imagem e eu vou desde já dizer-vos à partida que esta imagem é de um melanoma muito inicial. Foi uma lesão que nós retiramos e que mandámos para análise e que de facto se confirmou que era um melanoma. Mas vocês olham para este sinal e ele parece assim muito inofensivo à primeira vista. Mas se nós aplicarmos as regras A, B, C, D e E, nós vamos, por exemplo, no A, nós diz respeito à assimetria, ou neste caso, à assimetria do sinal. E nós, se traçarmos uma linha vertical no sinal, nós vemos que a metade esquerda e a direita são diferentes, portanto, é um sinal assimétrico. Portanto, temos a letra A. A letra B diz respeito aos bordos e nós vamos olhar para os contornos, portanto, os bordos do sinal e nós vemos que eles nem sempre são iguais, nem sempre são muito bem definidos. Há ali uns pequenos recortes, portanto, é um sinal com bordos irregulares. Relativamente à letra C, é de cores e nós vemos que este sinal tem mais que uma cor, tem talvez, eu diria, pelo menos 3 cores. Portanto, é um sinal já que, portanto, é assimétrico, tem bordos irregulares, tem mais que uma cor, já é um sinal que deve preocupar e levar então à consulta de dermatologia. D diz respeito à dimensão do sinal, normalmente nós falamos em dimensões superiores a 6 milímetros, mas a verdade é que até um sinal inferior a 6 milímetros pode já ser preocupante. Portanto, aqui mais importante do que a dimensão estática do sinal é a letra que vem a seguir, que é o E, que é de evolução. É um sinal que evoluiu, que mudou. Mudou de forma, mudou de cor, mudou de tamanho, passou a dar comichão, passou a sangrar. É diferente. E também de falar aqui também de uma regra básica que eu acho que é muito ilustrativa lá para casa, que é a chamada regra do patinho feio. Nós todos conhecemos a história do patinho feio, que é um patinho que é diferente dos irmãos, portanto um sinal que é diferente dos nossos outros sinais também é já um motivo por si de alarme. Algum alarme que deve fazer orientação. Exatamente. Nós podemos identificar estes sinais para identificar precisamente aqui uma imagem suspeita, não é? Sim, ou seja, isto nós podemos fazer lá em casa e depois recorrer ao dermatologista quando temos dúvidas ou quando há de facto algo de diferente com o sinal ou ele não cumpre as regras A, B, C, D e E e o dermatologista vai depois então avaliar macroscopicamente os nossos sinais ou um sinal em específico que gere preocupação e vai recorrer a um exame que se chama dermatoscopia. Que é o que temos aqui. Eu tomei a liberdade de trazer hoje comigo um dermatoscópio manual. É um aparelho que serve para nós dermatologistas, analisarmos na consulta os sinais e ele, além de aumentar e de ampliar o sinal, ele tem diferentes luzes e vai-nos mostrar a nós, dermatologistas, diferentes estruturas nesse mesmo sinal e nós temos algoritmos na dermatoscopia que nos permitem dizer se um sinal é suspeito, se não é suspeito
ou se é já maligno. Às vezes nós conseguimos já, através da dermatoscopia, ter a certeza que esse sinal poderá ser maligno. Em caso de suspeita ou já de uma grande suspeita de malignidade, nós vamos retirar esse sinal, mandar para a análise e, portanto, qualquer sinal deve ser sempre visto, ou seja, é importante que não se retirem sinais sem estes sinais serem avaliados por dermatologia. É muito importante. A dermatologia é, de facto, a especialidade mais treinada para avaliar os sinais e, portanto, nunca retirar sinais, sobretudo com não profissionais de saúde, sem se fazer antes uma dermatoscopia desse mesmo sinal. Com a sua experiência, Sra. Doutora, consegue, por exemplo, ver este sinal e conseguiria dizer, assim, à primeira vista, que já se tratava de um Isto é uma foto de uma dermatoscopia, portanto, uma foto deste exame que eu acabei de referir, e através desta foto já conseguimos dizer com muita segurança de que se trata de um melanoma. Nós vemos que ele não cumpre nenhuma das regras A, B, C, D e E. Além disso, tem várias características dermatoscópicas. Nós temos algoritmos para a dermatoscopia, tem várias características que nos apontam já para a malignidade. Este sinal foi retirado e trata-se também de um melanoma. E depois de ser retirado o sinal, que tratamento normalmente é que a pessoa tem de fazer? O que é que está disponível? O tratamento de primeira linha do melanoma é exército cirúrgico, ou seja, retirar através de uma cirurgia. Se for um melanoma inicial, depende, e depois, claro que isto nós temos guidelines e temos orientações que nos dizem o que é que deve ser feito. Ele deve ser sempre retirado com margens de segurança, que são determinadas pelo tamanho vertical desse mesmo tumor. Em alguns casos, sobretudo casos um bocadinho mais avançados, pode estar indicada a pesquisa do gânglio sentinela ou o esvaziamento dos gânglios linfáticos. Em caso de doença à distância, ou a chamada dito melanoma metastasizado, nós podemos recorrer, hoje em dia, felizmente, à imunoterapia e também em casos selecionados à radioterapia. A quimioterapia está indicada para casos muito excepcionais porque a imunoterapia, de facto, é o tratamento que veio revolucionar aqui o tratamento e o prognóstico do melanoma. Ainda há pessoas que ficam muito surpreendidas quando na consulta lhes apresenta este diagnóstico? Sim, eu tive ainda, nós infelizmente vamos tendo, como disse, alguns casos. Nós, em Portugal, em média, são diagnosticados, como disseram, 1.500 casos por ano. Eu tive 2 diagnósticos recentes em 2 mulheres muito jovens que ficam muito surpreendidas porque ainda continua a haver muita desinformação e as pessoas acham sempre que só acontece aos outros. Sim, é verdade. E eu queria chamar a atenção para quem está em mais risco de desenvolver melanoma, pessoas com muita exposição ao sol, pessoas que tenham feito solário, pessoas com história pessoal ou familiar de cancro de pele, pessoas com pele clara. Nós dizemos que pessoas com a pele branquinha, com sardas e cabelo ruivo, e pessoas com pele clara e cabelos loiros e olhos claros são as que têm mais risco de desenvolver cancro de pele de uma forma geral, mas também de melanoma. Pessoas que têm muitos sinais, e há estudos que nos mostram que pessoas com mais de 50 a 100 sinais no corpo, e há pessoas que só num braço já têm 50 sinais, essas pessoas têm mais risco de desenvolver melanoma. Portanto, essas pessoas devem levar religiosamente à risca, digamos assim, os programas de rastreio, estarem atentas, fazerem autovigilância, pedirem ao parceiro lá em casa ou alguém lá em casa para lhes avaliar as costas, o couro cabeludo, por exemplo. Os cabeleireiros fazem muito bem esse trabalho e muitos dos diagnósticos que nós temos em consulta foi o cabeleireiro que disse: vá ao dermatologista, espreitar para as plantas dos pés e sobretudo, ter cuidado com o sol, não romantizar o sol é permitido, mas vamos proteger a nossa pele do sol. Com segurança. As peles mais escuras também precisam de protetor solar? As peles mais escuras estão naturalmente mais protegidas porque têm mais melanina, que é um pigmento que nos confere mais proteção, mas mesmo as peles mais escuras têm risco de cancro de pele. E, aliás, existem cancros de pele em fotótipos altos, como aqueles que nós encontramos em África. Claro que estão mais protegidos, mas mesmo pessoas com pele mais escura ou mais morenas devem aplicar protetor solar e ter esses mesmos cuidados. E vamos também, já agora, se me permite dizer que as pessoas que acham que devem bronzear para se protegerem mais do sol, isso é errado. Não há nenhum bronzeado saudável, o bronzeado é sempre uma resposta a um dano na pele e mesmo quando estamos morenos, nós temos sempre que nos proteger, porque mesmo expondo-nos ao sol quando estamos morenos, deixe-me dizer outra vez, é errado estar moreno, mesmo estando morenos, a exposição ao sol vai fazer mal à nossa pele.
Nós tivemos aqui a oportunidade na sexta-feira de esclarecer um mito sobre a utilização dos solários para preparar a pele para a época balnear, portanto para o sol. Como é que se prepara a pele para o sol, para a exposição solar? Olha, deixe-me dizer que o solário é considerado um carcinogénio tipo 1 pela Organização Mundial de Saúde ao mesmo nível que o tabaco. Portanto, da mesma forma que nós não fumamos porque faz mal à saúde, nós não vamos ao solário. Portanto, eu acho que os solários, eu já disse isso aqui, deviam ter imagens chocantes à porta, tal como os maços de tabaco, para alertar para o risco de cancro de pele. Imagens de cancro de pele para as pessoas terem noção do que estão a fazer à saúde delas, porque a maior parte das pessoas não tem noção. Preparar a pele para o verão significa que nós devemos, naturalmente, expor gradualmente a nossa pele ao sol. Há muita vontade, nesta altura do ano, de ficar já morena e aproveitar muito o sol, e isso não podia estar mais errado, porque a nossa pele esteve tapada durante muitos meses, os meses do inverno, e, de facto, pode mais rapidamente queimar e ter um escaldão agora a maior parte dos escaldões ocorrem nesta altura do ano. Portanto, pensar numa exposição gradual, sempre nas horas de menor calor e com o uso de protetor solar, porque há muitas pessoas que acham que agora em abril, maio ainda não é preciso colocar protetor solar. Claro que sim, claro que é preciso. Portanto, exposições graduais, horas de menor calor e sempre protegidos. Está fora de moda estar muito moreno? Está mesmo, aliás. Da exposição solar, não é? Nós pensarmos na realeza. Antigamente estava na moda não estar moreno, portanto, eu acho que isso é uma boa moda a manter. Sem dúvida alguma. Muito obrigada, Sra. Doutora, mais uma vez por estar connosco aqui no programa, a assinalar este dia tão importante. Vamos ouvir as questões dos nossos telespectadores.